amigos, hoje eu vou tecer algumas considerações a respeito do nosso novo submarino Riachuelo, primeiro de sua classe. Esse vídeo foi gravado no dia da primeira imersão estática dele. Está circulando bastante na internet. Eu gostaria de dividir com vocês algumas impressões. Você está vendo essa peça aqui na vela do submarino? São os chamados hidroplanos. Tá? O Riachuelo é a primeira classe de submarinos que tem hidroplanos na vela. As classes Tupi e Oberon anteriormente tinham essas estruturas na proa do submarino. Qual a funcionalidade disso, dessa asinha aqui? Para quem não sabe, quando o submarino está em cota periscópica, ele vai a uma velocidade menor para evitar que o mastro do periscópio que está fora da água gere um rastro branco grande. Ou seja, isso vai dificultar a identificação do submarino por aviões, helicópteros e outros navios da região. Em geral, os marinheiros no mar, para identificar o submarino, procuram esses rastros brancos deixados pelo periscópio. Então, como o submarino tem 72 metros de comprimento e o único hidroplano que existe é na popa do submarino, que permite ele aí sim submergir e emergir, esses hidroplanos aqui têm a única função de, quando o submarino está em cota periscópica, permitir que ele fique estável, ele faça uma navegação reta, sem ter que abaixar e subir, devido ao peso da frente e da compensação que teria que ser feita pelos lemes traseiros. Então, a funcionalidade dele é assegurar essa estabilidade em cota periscópica única. Tanto que nos submarinos modernos, esses hidroplanos eles são escamoteáveis, ou seja, eles entram na estrutura do submarino quando não estão utilizando os periscópicos. Aí você pergunta por quê? Qual a diferença? Assinatura sonar. Esses hidroplanos eles agem como asas de avião, mantendo o submarino em uma nivelação para utilizar o periscópio. Nas manobras mais bruscas, mesma estrutura ela pode gerar cavitação, ou seja, uma pressão, e gerar um aumento da assinatura sonar do submarino, facilitando a localização dele. Então, por isso que nos submarinos modernos você não vê essas estruturas mais, elas são escamoteadas. Por exemplo, a classe Barracuda francesa é escamoteado, o Typhoon russo é escamoteado. Na classe Tupi e Ticuna eram dois bracinhos na frente, bem pequenos, que eram escamoteáveis também. Seguindo o vídeo, outra informação interessante que eu tenho para dividir com vocês também é relacionado à vela do submarino. Tá? Essa estrutura aqui é chamada de vela do submarino. Já observou que não existem quinas? Não existem mais aqueles ângulos de 90 graus que você identifica na classe Tupi? Até mesmo a parte de cima da vela ela é arredondada. Tem duas funções. Uma você já deve ter matado: aumentar a hidrodinâmica do submarino, diminuindo o arrasto para diminuir o consumo de energia e aumentar a velocidade dele. Perfeito. Essa é uma das funções do arredondamento dos submarinos modernos. A outra razão é aumentar a característica stealth dos submarinos. Porque quando os navios e helicópteros estão buscando submarinos, eles vão procurar no fundo do mar estruturas semelhantes às criadas pelo ser humano, que não são naturais. Quando você vai na praia ou numa cachoeira, você vê as pedras sempre arredondadas. Elas nunca têm quinas de 90 graus. Até a própria água do mar e a erosão provocada facilitam isso. Então, quando você arredonda as formas do submarino, evita as quinas e ângulos de 90 graus, que são basicamente construídos pelo ser humano, você aumenta a característica stealth dessa máquina, diminuindo a assinatura sonar
para radar sonares ativos também. Outra informação interessante é que essa vela aqui ela não faz parte do casco de compressão, ela se inunda. Apenas as estruturas dos mastros dos periscópios eles são mantidos hermeticamente fechados. Essa portinhola aqui dá para uma escotilha interna para descer para dentro do submarino. Em geral, nessa estrutura aqui, que é um pouco mais alta, né, fica mais ou menos aqui, em geral fica um pequeno paiol de armas. Sim, existem armas dentro do submarino, para caso seja necessário fazer um combate, ou caso seja necessário evacuar o submarino numa zona de guerra, os submarinistas podem sair do submarino armados. Aqui dentro tem uma escadinha que você também sobe aqui para essa ponte de observação. Outra estrutura também interessante que você pode ver aí são os periscópios. São 3, basicamente, que você vê aí. Aqui tá bom. Esse primeiro aqui é o snorkel. Tem 2 finalidades. Uma, levar ar para os motores a diesel e expelir o gás carbônico gerado pela combustão. Segunda, ventilar os compartimentos de bateria. E essa função é muito importante, porque quando o submarino está submerso utilizando as baterias, naturalmente com o consumo desta gera um gás altamente inflamável e explosivo, chamado hidrogênio, em porções mínimas, mas no transcorrer de dias utilizando baterias submerso, pode gerar um acúmulo de gás hidrogênio que possa gerar uma explosão. Uma explosão dentro de um charuto hermeticamente fechado é fatal para todos os marinheiros. Isso foi o que aconteceu com a Ara San Juan. Houve entrada de água pelo snorkel que provocou um incêndio, um curto-circuito. Esse curto-circuito também provoca um aumento de hidrogênio, ou seja, não permitiu também provavelmente a ventilação do compartimento de baterias. A classe TR-1700 ela tem 940 baterias, então muitas baterias, precisa estar bem ventilado. Então o que aconteceu? O curto-circuito também provocou um aumento na produção de hidrogênio, que já deveria estar alto, e no transcorrer da viagem que eles submergiram após controlar um incêndio, houve a explosão. E essa explosão matou instantaneamente todos os tripulantes do submarino. Ali acabou a história do Ara San Juan. Então esse é um mastro muito importante, porque não pode permitir a entrada de água quando estiver em operação, expelindo e ventilando as baterias e ajudando até mesmo a resfriá-las. Outro mastro é relacionado a periscópios de observação, de ataque. A diferença dos 2 periscópios é basicamente o diâmetro e o comprimento. O de observação é mais utilizado em tempos de paz, para observar o tráfego marítimo e até mesmo fazer espionagem. A distância dele é menor, o comprimento dele é menor. Já o de ataque, ele tem uma outra finalidade, que é justamente observar os alvos. Então, para evitar um rastro branco muito grande, o diâmetro dos periscópios de ataque é menor, e assim como o seu comprimento, porque se for identificado o rastro pelos inimigos, o submarino pode submergir mais rapidamente. Ou seja, se ele tiver a 20 metros de profundidade, ele vai mais rapidamente submergir e ir para uma área mais segura. Então essa é a funcionalidade dos periscópios. Também aqui tem um data link, tá? Que age como rádio, e temos também um radar. Tudo isso nessa parte aqui, hermeticamente fechado, ligado à área, à central de comando que está aqui embaixo.
Então, amigos, continuando agora o vídeo. A classe Riachuelo, assim como os demais da classe Scorpene, foram produzidos com aço ALICE 80, que assegura uma submersão, aguenta uma compressão de até 700 metros de profundidade. Mas, por questão de segurança, ele só submerge a 350. Aqui você vê a visão que o comandante tem no momento que ele está lá no alto da vela. E aqui estamos já dentro da sala de comando. Fica exatamente embaixo da vela. Aqui é o mastro do periscópio. Aqui ele é óptico. Aqui é uma visão geral da sala de comando. Aqui você vê o mastro, que é justamente uma redundância, Se os periscópios optrônicos falharem, o capitão tem uma forma de ver o alvo ou ver o tráfego na sua redondeza. Aqui é a mesa onde ele traça curso ou a ação de ataque. Todos os consoles aqui à direita são relacionados a sonar de ataque, subtics, identificação de alvo, contramedidas de guerra eletrônica e também o sistema Contralto-S, que é de defesa do submarino contra torpedos pesados. E a bombordo, à esquerda da sala, você tem todos os consoles relacionados à navegação, GPS, rádio, e aqui na frente, nessa parte aqui, mais da frente, fica o timoneiro. Então é uma visão bem generalizada da sala de comando, que é o centro nevrálgico de todo o submarino. Para cá, nessa portinhola, está a sala de torpedos, que a gente vai ver mais à frente. Não deveriam ser mostrados esses monitores, são questão de segredo militar, mas o vídeo já mostrou, não há muito o que se fazer. Aqui nós temos uma bela visão dos monitores que são relacionados à navegação, radares, sonares. O sonar principal está relacionado a esse lado. Todo o sistema de refrigeração de baterias, controle de baterias, válvulas, está ligado a esse lado também. Atrás desse marinheiro aqui está justamente o console de navegação, o timoneiro. Aqui é uma visão bem interessante. Você pode ver aqui os mastros dos periscópios e aqui toda a parte que leva justamente aos motores a diesel, assim como os geradores. Você vê aqui as válvulas que se abrem, se fecham para justamente entrar o ar puro e sair o gás carbônico. Aqui você pode ver nessa parte, bem interessante aqui, aquela escotilha que eu falei. Ela é um pouquinho grande, como eu falei. Em geral eles colocam aqui o paiol de munições, armamentos, tá? Em geral uma área um pouco maior e colocam ali os fuzis, assim como pistolas, porque fica próximo à sala de comando e uma área de saída do submarino, Em caso de emergência, já passa ali, pega e vai para fora. Mas é uma visão bem interessante. Aqui também você tem os controles de ejeção de dejetos, ejeção de lixo do submarino, que é feito sempre em cota periscópica, com autorização do capitão. Sem autorização não pode ser feita a ejeção. Painel bem interessante de se ver. Aqui são umas lanterninhas ali. Aqui é o timoneiro e aqui a gente está indo para a sala de torpedos. Mas antes a gente dá uma grande visão em todos os consoles relacionados aos armamentos dos submarinos.